Boa noite. Quero saudar a querida igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos aqui na Igreja Presbiteriana do Guará 2. Eu sou, então, pastor André e eu sou casado com a Marcele e tenho 2 filhos, Samuel e a Marisol. Nós trabalhamos em São Gabriel da Cachoeira, interior do estado do Amazonas. No mapa do Brasil, fica lá no extremo noroeste e faz fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. É uma região chamada de Cabeça do Cachorro. Nós estamos trabalhando ali desde 2010. Moramos durante 3 anos na aldeia, 2010, 11, 12. E em 2013, fomos retirados da aldeia por uma determinação da FUNAI. E a partir de 2014, nós assumimos o pastoreio da Igreja Evangélica Indígena do Areal. Temos 2 igrejas evangélicas com esse nome de evangélica indígena na cidade de São Gabriel. A outra é a Igreja Evangélica Indígena e eu sou pastor da Igreja Evangélica Indígena do bairro do Areal, lá em São Gabriel da Cachoeira. Alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Responsabilidade grande também, mas é um momento muito especial para mim poder estar aqui. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vou ler aqui os 4 primeiros versículos, peço que os irmãos acompanhem. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Meus irmãos, quando estava me preparando para vir para cá, para Brasília, antes de vir para cá, eu passei em Campinas e tive um tempo ali com os irmãos missionários da PMT que trabalham com povos minoritários aqui no Brasil. Mas quando eu estava vindo para cá e preparando a mensagem e procurando lembrar daquilo que Deus tem falado ao meu coração e dando uma olhada nas últimas 10 mensagens, mais ou menos, que estão lá na pastinha no computador de esboços, um tema tem sempre voltado ao meu coração. Deus tem falado repetidamente comigo, eu tenho tido oportunidade de compartilhar com os irmãos quando eu tenho oportunidade sobre vocação e sobre chamado missionário. Falei um pouco sobre isso no período da manhã aqui, e mais uma vez eu quero falar sobre esse assunto, sobre o chamado missionário. Será que missionário só sabe falar sobre isso, só sabe falar sobre o chamado missionário? Não, a gente sabe falar sobre outras coisas também, mas tem umas coisas que vão na crista da onda do nosso coração e ficam ali pulsando, e a gente precisa compartilhar aquilo que Deus traz para o nosso coração. E quando a gente lê esse texto de Gênesis, no capítulo 12, o chamado de Abrão, esse é um texto muito clássico no campo da missiologia. Quando a gente começa a estudar missões, missiologia, esse é um texto de referência. A gente vê Abrão como o primeiro missionário transcultural, aquele que saiu da sua terra, foi para outra terra, para um lugar de outros costumes, e foi desenvolver ali alguma coisa que Deus tinha preparado. E é isso que Deus tem para as nossas vidas, nos levar para um lugar onde as pessoas precisam
ouvir a palavra dele, todos nós. Todos nós. Os lugares podem ser mais próximos ou podem ser mais distantes, mas todos nós, todos, precisamos estar envolvidos nessa obra missionária no sentido mais amplo. Pregação na cidade, pregação nos interiores, pregações nos confins da terra. A palavra do Senhor precisa ser proclamada e nós podemos e devemos fazer parte disso. Nós temos o privilégio de fazer parte disso. O título da nossa mensagem hoje é Descobrindo ou Redescobrindo a nossa vocação missionária. Talvez muitos aqui já tenham, em algum momento da vida, entendido qual que é a sua vocação e qual que é o seu trabalho no corpo de Cristo. Para que Deus te chamou? Talvez muitos aqui possam dizer, eu sei, Deus me chamou para esse tipo de trabalho, não foi para o outro. Né? Eu não fui chamado, talvez alguns vão poder falar, eu não fui chamado para pregar, não fui chamado para falar em público, mas a parte de finanças você pode deixar comigo que administrar número é comigo. Trabalhar com criança, trabalhar com idosos, trabalhar em presídios, trabalhar no ministério que for, ainda que seja um ministério que ninguém em nenhum lugar do mundo faça e que Deus separou especificamente para você. Tem gente chamada para pastorear missionário. E vale a pena pastorear missionário. A gente precisa de mais disso. A gente está no campo, normalmente longe, com pouco contato com a nossa igreja. E quando a gente recebe uma visita de alguém que veio especificamente para visitar e para me perguntar com verdade, e aí, André, como é que você está? Está tudo bem com você de verdade? Um chamado específico, e Deus tem um chamado para cada um de nós. E esse texto nos ajuda a entender como é que a gente faz para descobrir, ou para, quem sabe, redescobrir o chamado que Deus tem para a sua vida. Quem sabe na sua juventude Deus falou contigo e vieram as preocupações, vieram os compromissos, vieram outras prioridades na vida e aquele chamado foi ficando ali escanteado, adormecido e guardado ali no seu coração. Mas toda vez que você escuta falar sobre missões, queima o coração. Eu fui chamado pelo Senhor com 17 anos de idade. Eu me converti aos 16 e aos 17 o Senhor me chamou. Mas eu era muito novo e Deus sabia que eu era novo demais, muito imaturo. E eu me lembro que no mesmo ano que eu passei para o vestibular de medicina, com 17 anos, eu também fui chamado para o campo missionário pelo Senhor. Mas Deus falou assim, André, calma, pega essa carta, guarda na sua manga, no momento certo, você vai saber, e você tira a carta e vai estar na hora de jogar, e você vai saber, eu vou falar com muita clareza ao seu coração. Eu tinha um chamado missionário com 17 anos, mas não tinha direção de Deus ainda sobre aonde trabalhar, em que campo específico. Era um chamado transcultural. Todos nós temos um chamado. Você tem um chamado. Homens, mulheres, jovens, adultos, mais idosos. Abraão tinha 75 anos. Não temos desculpa. Dizer assim, não, já sou velho demais, já estou cansado demais. Não, temos um chamado. Deus tem isso para as nossas vidas. E, meus irmãos, o chamado do Senhor para a vida de Abraão é um chamado que chega até ele, e a palavra de Deus começa o texto com um conectivo, diz assim, ora, ou seja, portanto, então, depois de tudo que aconteceu, depois da gente ler no capítulo 11 sobre essa genealogia, sobre os descendentes, ali, no finalzinho, a gente vai ver pela primeira vez ali o nome de Abrão, e diz, tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, então, depois dessas coisas, disse o Senhor a Abrão, agora, sai da tua terra, deixa o lugar onde você está, e vai para um lugar que eu te mostrarei.
Toma essa passagem, embarca nesse trem, mas você não vai saber para onde é que você vai por enquanto. Mas eu vou te mostrar e vou fazer alguma coisa na sua vida maravilhosa. Você vai ser pai de uma grande nação e vai ter muitos descendentes. E a gente sabe, a gente lembra que Sarai era estéril. E mesmo assim Deus falou com ele. Para a gente descobrir a nossa vocação, ou para a gente, quem sabe, redescobrir a nossa vocação missionária, porque você tem uma vocação missionária. Precisamos, em primeiro lugar, diz aí a palavra do Senhor, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Em primeiro lugar, precisamos deixar o que é necessário. Precisamos abandonar o que é necessário, é o que a palavra de Deus nos diz. Abrão vivia num lugar, numa terra, encharcada de idolatria, onde muitos deuses eram adorados, e não Deus verdadeiro. E Deus fala para ele, é hora de você sair desta terra, é hora de você sair desse lugar, mas não apenas dessa terra, mas do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Para a gente descobrir a nossa vocação missionária, a gente precisa deixar aquilo que é necessário deixar, aquilo que Deus já tem falado ao teu coração. Em algumas situações, talvez na menor parte dela, a gente precisa deixar algum lugar geograficamente. A gente precisa sair da nossa cidade, precisa sair do meio dos nossos parentes, precisa sair da região onde a gente mora e precisa ir para outro lugar. Mas, na maioria, ou quem sabe, em todos os casos, precisamos deixar aquelas coisas que nos atrapalham de servir ao Senhor. O chamado missionário na Bíblia, a missão de Deus para os homens e mulheres de Deus na Bíblia, sempre envolve deixar alguma coisa. O livro de Josué, no seu primeiro capítulo, quando Deus chega para chamar Josué e fala assim, agora é hora de você assumir a liderança do povo, a primeira coisa que Deus fala para Josué não é ser forte e corajoso, a gente está muito acostumado a ouvir isso, mas a primeira coisa que Josué ouviu de Deus é, Moisés está morto. Josué, foi bom enquanto durou, foi joia, bacana, você aprendeu muito, mas acabou a época de Moisés. Moisés já está morto. Agora é outro tempo, e eu estou levantando você, Josué. Eu estou levantando você como liderança para você guiar esse povo até a terra prometida. E assim como Josué, muitos outros precisaram deixar coisas. Jonas precisou deixar e precisou lutar. Ele tentou deixar de todas as formas, mas até o final do livro ele lutava com aquilo dali. Ele precisou deixar o seu ódio contra os ninivitas, aqueles que escravizavam e maltratavam o povo de Israel, mas ele precisou deixar de lado o próprio nacionalismo dele, o próprio conceito dele sobre o que é certo e o que é errado, e a justiça humana dele, e obedecer a Deus, ainda que de uma forma muito atípica, e precisou deixar para poder ir pregar para os ninivitas. E a gente? O que a gente precisa deixar? Que pecado que a gente precisa deixar? Que está lá no seu coração. Aquele hábito, aquele jeito seu, que não é pecado, que é difícil de pegar, que às vezes até para o pastor pastorear e conversar contigo é complicado, porque afinal é só o meu jeito, eu sou assim mesmo, foi Deus que me fez assim, no final a gente joga na conta de Deus e a gente empurra para o outro, assim como fez Eva, falou assim, não fui eu que comi, foi o homem que me... perdão. Não foi... Quem comeu a maçã primeiro? Foi o homem que me deu. Ele, a culpa é dele, a culpa não é minha. E aí um vai empurrando para o outro, não, mas foi o diabo. E a culpa é nossa, o jeito é nosso. Será que a gente é muito sem paciência? É muito orgulhoso? A gente é aquele que as pessoas trabalham com a gente, convivem com a gente, porque são irmãos e tem que amar a gente mesmo, mas a gente já ouviu 1, 2, 3 vezes,
meu irmão, você precisa mudar esse jeito, não está bom não. Mas eu sou assim mesmo. E aí o nosso orgulho, no final das contas, vai atrapalhando o agir de Deus nas nossas vidas. Deixar o que precisa ser deixado. Será que a gente precisa perdoar? Será que a gente precisa deixar de ser amigo dos nossos traumas? Será que a gente precisa largar de mão aquela tristeza que você gosta, no final das contas, de carregar no seu coração e ficar naquela atitude de autocomiseração e ficar, Deus, mas foi comigo, é tão difícil. Deus está falando, vai para frente, avança. No meio missionário, a gente tem o privilégio, meus irmãos, de viver isso muito na prática, muito materialmente. Quando a gente foi expulso da aldeia em 2013, a gente saiu da aldeia e a gente tinha a casa montada lá, a gente tinha as nossas coisinhas e a gente teve que tirar as coisas de lá e foi para a cidade de São Gabriel. E o ano de 2013 foi um ano de reavaliação e de orar e de buscar a Deus para saber qual que era o direcionamento dele agora, uma vez que as portas estavam fechadas. E então, meus irmãos, eu me lembro muito bem, a gente estava entendendo que Deus queria levar a gente para Manaus, para trabalhar a partir de Manaus. E eu me lembro, no depósito, a gente tem um depósitozinho lá em casa, e a situação é que a gente ia sair de férias no finalzinho do ano, e quando a gente voltasse, a decisão já estaria tomada, e aí a mudança já estava pronta para a gente enviar para Manaus. A gente não queria enviar no final do ano, senão ia ter que pagar aluguel em dezembro, janeiro. E eu me lembro que cada caixa que eu ia fechando ali da minha mudança, e a gente ia deixando muita coisa para trás, falando, não dá para a gente levar isso. Eu me lembro que eu ia falando, Deus, se o Senhor quiser, a gente se muda de novo para dentro da nossa própria casa, não tem problema. E eu me lembro de esticar a fita e fazer aquele barulho de fita abrindo e fechando a caixa e orando ao Senhor. Mas eu me lembro também que naquele momento, quanta coisa foi ficando pelo caminho. Tanto material, tanta roupa, prato. A gente passou 3, 4 anos aqui da nossa vida com essas coisas, a gente nunca usou isso. Vamos dar para alguém, vamos colocar no bazar da igreja, vamos fazer outra coisa. E eu me lembro que aquele foi um momento de, mais do que desapego, foi um momento de abandonar e deixar para trás e falar, Deus, está aqui a nossa vida. E foi legal, eu tirei uma foto disso, vi as caixas ali fechadas. Falei, Deus, está aí. Nossa vida está aí dentro dessas caixas, o Senhor nos leva para onde o Senhor quiser. E nesses momentos a gente vê que o que importa mesmo é muito pouco. O que a gente precisa guardar e levar com a gente é muito pouco. E a gente precisa abandonar e deixar para trás as coisas que nos atrapalham. Será que a gente tem carregado coisa que atrapalha a gente? Hoje é tempo da gente abandonar. Hoje é tempo da gente deixar para trás. E com a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, com a força do Espírito Santo, a gente poder dar esse passo e falar, Deus, eu vim para esse culto ainda carregando isso no meu coração, na minha mente, mas eu quero deixar no teu altar e quero sair daqui mais leve para servir e para amar o Senhor, em nome de Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, a palavra de Deus segue dizendo, ainda no primeiro versículo, diz assim, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para a terra que eu te mostrarei. Sim, em primeiro lugar, nós precisamos abandonar o que é necessário. Em segundo lugar, precisamos fazer o que deve ser feito, garantido apenas na direção de Deus. Precisamos fazer o que deve ser feito, garantido apenas na direção de Deus. Deus falou para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E ele não disse ia mostrar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês, no ano seguinte, mas ele falou, eu vou te mostrar e isso é suficiente. Isso é suficiente. Eu vou te mostrar ainda. É o que a palavra de Deus disse para ele. Abraão tinha 75 anos. Quem sabe ele já não tinha mais força para tirar o sustento para ele, quem sabe de uma lavoura, quem sabe de um rebanho. E ele precisava confiar em Deus, de que Deus, que sempre o sustentou, ia continuar sustentando ele. Que Deus, que sempre o abençoou, ia continuar abençoando ele, onde quer que ele estivesse, estando no centro da vontade de Deus. Deus nos abençoa, mesmo quando a gente está fora do centro da vontade dele. Deus tem misericórdia da gente. Mas quando a gente está no centro da vontade dele, fazendo aquilo que ele quer que a gente faça,
a gente é abençoado de uma forma muito especial, e o sentimento de propósito, de entender, de compreender que você vive uma vida que vale a pena, enche o nosso coração, enche a nossa alma. Eu me lembro que com 14, 15 anos, uma coisa que sempre me assaltava o coração é assim, para que eu existo? Para que eu vivo? E começava a tomar consciência de que eu não era o centro do mundo e que existia um mundo maior do que eu. E com 16 anos, quando eu conheci o Senhor Jesus, e aos 17, quando o Senhor me chamou para o campo missionário, o sentimento que veio ao meu coração é assim, eu estou pronto para morrer já. Eu estou pronto porque eu já entendi o propósito da minha existência e a cada dia eu penso assim, se hoje for o último dia da minha vida, eu estou feliz e pode escrever na minha lápide, viveu procurando fazer a vontade de Deus para a vida dele e viver uma vida que vale a pena. Isso é bom demais. A gente não pode desperdiçar e perder a nossa vida sem procurar buscar e obedecer à vontade do Senhor. Precisamos fazer o que é necessário. Não apenas deixar para trás aquilo que está atrapalhando a gente, mas precisamos avançar para o lugar em que Deus quer nos usar, para a pessoa que Deus quer que a gente alcance, para a pessoa que Deus quer que você procure e vá pedir perdão. É difícil, muito, muito. A gente não tem força na nossa própria humanidade, na nossa própria carne, mas Deus dá graça e é libertador. Procura, mas eu não sei o que eu vou falar na hora. Deus vai colocar as palavras na tua boca, o que sabe você não vai falar nada. Deus vai te dar força. E quem sabe Deus está falando há algum tempo, se envolve nesse ministério, apoia esse trabalho, se integra aí nesse departamento da igreja. Quem sabe Deus já tem falado para você, vai e fala da minha palavra para o teu vizinho, para o teu parente, e a gente tem se escondido atrás de tantas desculpas. Precisamos fazer o que é preciso, não confiado na nossa própria força, mas na direção de Deus. Meus irmãos, lá em São Gabriel da Cachoeira, a gente vive no meio do povo indígena. E uma das características marcantes é o gosto e o amor e a paixão por eventos, por organizar eventos e festas. Isso faz muito parte da cultura da região. E no ano de 2015, a liderança da nossa igreja, alguns pastores indígenas, irmãos ali da liderança, nos reunimos e estivemos no município vizinho, em Santa Isabel do Rio Negro, participando do CONPLEI. O CONPLEI é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. E o CONPLEI, ele faz congressos nacionais e regionais. Em 2015, foi em Santa Isabel do Rio Negro, município vizinho, e quando estávamos em São Gabriel, antes de ir para o CONPLEI, a gente teve reunião da liderança da igreja e pensamos e oramos ali e falamos, será que a gente, se nos perguntarem, vocês estão prontos para assumir o próximo CONPLEI, receber o CONPLEI, vocês estão prontos para isso? Oramos e tomamos a decisão que sim, a gente ia aceitar o desafio. E pensamos, 2015, o CONPLEI está marcado para 2017, mês de julho, está muito longe, 2 anos ainda. E aí começamos a trabalhar, e a igreja adquiriu um terreno lá numa estrada, num ramal que tem lá, a 14 quilômetros da sede da cidade. Começamos a trabalhar, e 2 anos passaram assim. E, meus irmãos, os eventos entre indígenas têm um fenômeno que ninguém consegue explicar. A gente tem pouca divulgação, a gente a gente tem poucos meios para a gente divulgar lá. A gente manda convites para os irmãos e tal, mas a gente tem uma característica dos eventos na região que a gente não tem uma previsão exata de quantas pessoas vão participar. A gente tem uma ideia, mais ou menos. O último CONPLEI teve perto de 2.000 pessoas. A gente imagina que esse em São Gabriel vai ter entre 1.000 e 1.500 pessoas. E como é que você se programa para fazer um evento para 1.000 a 1.500 pessoas, um evento que dura 4 dias, 20 a 24 de julho? Como é que você faz isso? E
Meus irmãos, para os irmãos indígenas que estão mais acostumados a fazer evento assim, é mais tranquilo. Mas para eu que não sou indígena, meus irmãos, foram meses de grande desafio e de prova para a minha fé, mas eu tenho convicção de que isso é de Deus e que a gente precisa se envolver e caminhar nisso. E eu fiquei pensando, meus irmãos, 1.500 pessoas, 4 dias de evento, 7 refeições a serem servidas, e só de refeições a gente vai precisar servir 10.500 pratos de comida. E eu pensei, como é que a gente vai fazer isso? A nossa igreja tem 50, 60, no máximo 70 membros ali. E apesar de a gente estar trabalhando há muito tempo, a gente tem olhado para esse desafio como realmente, e mais do que nunca, e talvez como nunca antes no nosso ministério, muito maior do que a gente. E algumas madrugadas, acordando, preocupado, Deus falou no meu coração, André, já alimentei milhares e milhares de pessoas no deserto. Não tinha nada para comprar lá. Não tinha como cultivar alguma coisa ali, mas eu alimentei o meu filho. Então fica calmo, aguenta firme. Eu vou alimentar também. Temos recebido algumas doações, algumas contribuições, mas está longe ainda do nosso alvo. Mas o que a gente tem a fazer é seguir e fazer aquilo que Deus falou para a gente fazer. E a gente tem orado, tem trabalhado, tem preparado o local, e a gente crê que a gente precisa continuar obedecendo. Fazer aquilo que devemos fazer, confiados não na nossa força, nem no nosso braço, mas na direção que Deus deu para a gente. Os desafios são maiores do que a gente. O desafio é maior do que você, mas confia em Deus. Ele não falou, vai e obedece, vai e faz. Confia nele e segue em frente, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, deixe o que precisa ser deixado. Em segundo lugar, avance e faça aquilo que é necessário, confiado na palavra e na ordem do Senhor para a sua vida. E em terceiro lugar, para a gente concluir nessa noite, versículo 2 diz aí a palavra do Senhor. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Meus irmãos, sabemos que Abraão tinha 75 anos de idade. Sabemos que a sua esposa, Sarai, também era idosa e estéril. E mesmo assim, Deus fala para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ter muitos descendentes. Em terceiro lugar, para a gente descobrir ou redescobrir a nossa vocação missionária, a gente precisa lembrar que Deus pode, quer e há de usar a tua maior fragilidade, aquilo que talvez humilhe o teu coração, como bênção para a glória dele. Abraão talvez fosse a última pessoa da família dele que ele poderia indicar para dizer assim, não, Deus, pega esse meu irmão aqui, pega esse meu parente, ele já tem muitos filhos, está fácil aí. Mas Deus escolheu Abraão, idoso, com esposa idosa, estéril, para falar assim, a força não é tua, a glória tampouco é sua, mas é toda minha. A maior fragilidade dele, aquilo que humilhou ele durante tantos anos da vida dele, quando ele olhava para os sobrinhos, quando olhava para Ló, quando olhava para a família dele, quem sabe nos dias de reunião de família, todos se alegrando com seus filhos, com seus netos, e Abraão, quem sabe, já tinha desistido da ideia, falou assim, é o meu destino, não tenho como mudar, já passou a minha juventude, não dá mais. A maior fragilidade dele, o ponto mais importante de dor no coração dele. E mais importante, mais doloroso do que a gente consegue alcançar na nossa cultura, no nosso tempo. No tempo dele era muito mais sério ainda. Ele acabou a vida dele ali, acabou a descendência dele, não tem mais como eles prosseguirem ali. E Deus escolhe ele, com a maior fragilidade dele, para usar para a glória dele. Para no final das contas, Deus poder falar, a glória é toda minha. Qual que é a tua maior fragilidade? O que é aquilo que você acha que você é pior assim? Você fala assim, isso eu não dou conta de fazer.
Isso aí Deus pode me pedir qualquer coisa, mas isso Deus sabe, foi Deus que me fez. Ele sabe que eu não consigo. Qual que é a dor mais profunda que você tem aí? O que será que Deus quer usar dentro do seu coração? Que Deus quer tratar e transformar e falar, é assim mesmo, meu filho. Você não tem condição mesmo. Não dá para você. Mas saiba e lembra que Deus pode usar a tua maior fragilidade. Aquela tristeza. Aquela lembrança que dói. Não gosta nem de falar dela. Um parente que você perdeu. Um filho, quem sabe, que partiu antes do tempo. E dói. Quem sabe Deus quer te usar para consolar e restaurar a alegria de outras pessoas. Quem sabe a gente tem caminhado se lamentando e quando Deus quer, na verdade, que a gente fale, meu filho, traz no meu altar, deixa que eu tomo conta. Para que no final das contas, quando a gente ver a glória de Deus resplandecendo e muitos frutos sendo gerados, muitas pessoas sendo alcançadas, a gente pode falar, foi o Senhor mesmo. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9. É lá mesmo. Deus escolheu Moisés, gago. Deus escolheu Jonas, não queria ir para Nínive. Deus escolheu Davizinho, o menorzinho de todos. Ninguém dava nada por ele, não estava nem ali contado com os irmãos. Estava lá no campo. Tem um, sobrou ainda, se não é nenhum desses. Quem sabe é aquele lá, mas acho que não deve ter sido, não. Deus deve ter esquecido. Deus escolheu o mau caráter, mentiroso, enganador, Jacó. Transformou Jacó. Meu irmão, minha irmã, Deus pode transformar a tua fragilidade e a tua dor em bênção para a glória dele. Eu compartilhei de manhã sobre a minha crise com a medicina e como no último ano da faculdade de medicina eu não queria mais ser médico e não queria mais mexer com medicina e Deus mudou os planos e eu fui para o exército e lá eu tive que ser médico no sentido mais obrigatório da palavra e comecei a ser médico e falei, tá bom, dá para levar. E foi justamente a medicina que Deus usou como chave para a gente entrar no lugar em que a gente entrou. Na comunidade que a gente morava, a gente tinha um projeto de saúde. Eu falava, Deus, escolhe outro médico aí, poxa. Eu não, assim, estou fazendo medicina, mas o senhor sabe que não é minha paixão, não é aquilo que eu gosto. Mas Deus falava, André, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Foram 3 anos, 2010 até 2013, muito abençoados, de muita experiência e graça de Deus. Não era simples, não. Eu era o único médico no raio de 200 quilômetros, não tinha outro médico ali na região, então as coisas mais sérias acabavam drenando para mim e eu estava ali de plantão o tempo todo. Apesar de não atender o tempo todo, a qualquer momento alguém podia bater na minha porta e falar, doutor, trouxe um peixe para você. Eu falar, doutor, vem rápido que a minha mãe está morrendo. Era difícil. E eu falava, Deus, o senhor lembra? O senhor estava comigo lá, quando no seminário, no primeiro ano, no primeiro mês, na primeira semana, o diretor do seminário perguntou para mim, André, você é médico, missionário, ou você é missionário médico? Eu falei, eu tenho certeza, eu sou missionário e médico, se precisar. Mas Deus quis usar assim mesmo. Era a minha maior fragilidade. Era. Deus tratou, Deus cuidou. Continuo com o meu CRM, mas não é a minha atividade principal mais, mas Deus usou durante alguns anos e muitas portas foram abertas ali com a graça de Deus, porque Ele usou a minha maior fragilidade para a glória dEle. O que está pegando no coração? O que está judiando da tua alma? Coloca isso diante do Senhor. Ele quer usar isso para a glória dEle, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio, pela bênção de estar aqui com os meus irmãos na Igreja Presbiteriana do Guará 2. Obrigado, Pai,
pela vocação, pelo chamado que o Senhor tem para a vida de cada um dos meus irmãos. Na vizinhança, no trabalho, na família, onde quer que o Senhor os leve, o Senhor quer usá-los, Pai, como missionários aqui, eu tenho certeza disso. Deus, mas a gente sabe que a força para a gente dar esse passo não está na gente, por isso a gente pede a Tua graça, o Teu poder, Pai, nas nossas vidas, Pai, para que a gente possa, em nome de Jesus, largar, deixar pelo caminho essas dores que têm atrapalhado a gente de servir ao Senhor. Largar as manias, o nosso jeito, abrir mão e falar, Deus, o Senhor quer me transformar? Transforma, Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos também graça e força para a gente poder avançar e fazer aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, Deus. Tomar a decisão e seguir em frente, confiado no Senhor, e não nas nossas possibilidades, e não na nossa força, e não na nosso raciocínio, mas confiados na palavra do Senhor e obedecendo a Ti, Pai, em nome de Jesus. E Deus amado, eu também quero clamar ao Senhor nessa noite, por essa igreja, Pai. Deus, quem sabe muitos aqui, Pai, têm corações machucados, muitos aqui não concordaram com decisões que foram tomadas, mas têm vivido assim mesmo, têm continuado a caminhar, têm lutado e têm lutado contra o sofrimento e contra essa fragilidade, aquele ponto que a gente não gosta nem de pensar, muito menos de conversar, Senhor. Mas eu sei, Deus, que assim como o Senhor usou Abrão, que não podia ter filhos, mas o Senhor usou aquele homem, Pai, para ser pai de muitos, de uma grande nação, o Senhor também pode nos usar, Pai. Quem sabe aquela nossa área da vida que ainda está estéril, mas o Senhor quer trazer vida, porque o Senhor é autor da vida. Cuida de nós, nos fortalece, nos abençoe, nos ajude a descobrir e a ser impactados pela visão da vocação do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amados irmãos, vamos mais uma vez ter a oportunidade de escutar o coral cantando. Coral, por favor.